Tem um tipo de dor que ela não é proveniente dos teus inimigos. Ela vem de pessoas que tu confiava. E talvez isso já tenha acontecido contigo. Tu descobre tarde demais que aquela pessoa nunca foi tua amiga de verdade. E o pior, não é só a decepção, é aquela sensação de como é que eu não percebi isso antes. E antes de prosseguir com esse vídeo, eu te faço um convite para deixar um like aqui embaixo, te inscreve no canal e, curtindo esse material, compartilha com mais pessoas. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância do material, compartilhar com mais gente e assim eu me motivo a fazer mais vídeos como esse. Muito obrigado. Nós crescemos com uma ideia meio ingênua sobre a amizade. Que amigo é quem está por perto, quem ri contigo, quem conversa. Mas a proximidade não significa necessariamente um vínculo forte. E a convivência não quer dizer lealdade. Tem gente que está perto de ti, mas não está contigo de fato. E essa diferença de percepção pode mudar tudo. Relacionamentos saudáveis, eles funcionam com equilíbrio. Vai existir uma troca natural. Apoio, presença, consideração. Quando isso não existe, ou existe só de uma parte, o vínculo deixa de ser uma relação e vira apenas uma utilidade. E é aqui que começam as amizades falsas. Agora presta atenção nesses sinais, porque alguns deles são bem sutis. Mas depois que tu enxergar, não dá mais para desver. A pessoa só aparece quando ela precisa. Ela some, desaparece e não responde. Mas quando ela precisa de algo, ela aparece rápido e sempre com urgência. Se a relação só existe quando é conveniente para ela, isso não é amizade. É uso, é conveniência. Segundo alerta, é quando a pessoa nunca está disponível para ti. Quando tu chama, a outra parte sempre tem um compromisso, sempre está ocupada, sempre tem um depois a gente vê. Mas, curiosamente, ela tem todo o tempo do mundo para as outras pessoas. Isso vai mostrar prioridade, não falta de tempo. Um outro sinal que tu pode observar é se ela está competindo contigo, né? Tu conquistou algo e a reação veio meio estranha, um parabéns meio frio, meio seco, ou uma tentativa de se comparar, ou colocar um assunto de uma conquista própria para diminuir a tua. Até mesmo às vezes ela pode te copiar. Isso não é uma admiração saudável, é uma comparação que está disfarçada. Ela pode também criar conflito e confusões, né? Fazendo fofoca, leve e trás, gerando intriga, e o ambiente começa a ficar pesado, sem motivo claro. As pessoas assim, elas não constroem relações, elas desorganizam o ambiente, desorganizam a tua existência. Ela pode também usar da culpa para te controlar. Frases como, se fosse meu amigo, ou eu faria isso por você, ou isso não é um pedido, isso é uma manipulação emocional. E quanto mais você cede, mais isso aumenta. E aí você pode estar se perguntando, né, mas por que a gente não percebe isso antes? Porque existe um viés muito forte, o viés da expectativa emocional. Quando você entra numa relação de amizade, você espera que essa relação seja verdadeira. Então tu vai ignorando alguns sinais. Você vai até justificando alguns comportamentos, tu vai dando mais chances do que deveria. Mas quando percebe, já foi envolvido. Mas agora eu vou te trazer algumas sugestões de como é que tu pode lidar com isso. Procura primeiro observar padrão, não um episódio em si. Não é sobre um dia ruim, é sobre repetição. Ela sempre age dessa forma. Testa o equilíbrio. Para de estar sempre muito disponível, de dar tanto. Vê o que acontece. As relações falsas, elas não se sustentam sem um esforço unilateral. Reduz um pouco a tua expectativa. Nem todo mundo é amigo. Algumas pessoas só são tuas conhecidas. E tá tudo bem. Tenha coragem de se afastar. Nem todo vínculo precisa de continuidade. Principalmente os que te desgastam. E por fim, gente, como mensagem final, eu queria trazer a ideia de que nem todo mundo que está do teu lado está de fato do teu lado, que tu pode contar, que tu pode confiar. E a maturidade emocional não é confiar em todo mundo, é saber escolher em quem confiar. Então, se tu gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, te inscreve no canal, compartilha com mais pessoas que tu acredita que possam ter amizades unilaterais, como essa que eu cito no vídeo,
E eu deixo o convite para tu dar uma espiada nessas outras 2 sugestões aqui do YouTube e a gente se vê numa próxima. Até lá!